olhar da plateia. 3 contos de Machado de Assis. Machado de Assis. Organização: José de Nicola, Lucas de Nicola. Gênero literário: conto. Resumo da obra. Em O Olhar da Plateia, você lerá 3 narrativas incluídas entre os mais famosos contos do realismo brasileiro. Os 3 contos desta breve antologia têm trajetórias semelhantes. Apresentamos Teoria do Medalhão, O Segredo do Bonzo e O Espelho. Em 1882, os 3 contos foram reunidos no livro Papéis Avulsos, a terceira reunião de histórias breves de Machado de Assis, a primeira coletânea de sua fase realista. Temas principais: cidadania, diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá! É com muita alegria que apresentamos a você O Olhar da Plateia, 3 contos de Machado de Assis, organizados pelo professor de língua portuguesa José de Nicola e pelo historiador Lucas de Nicola. Machado de Assis é considerado um dos maiores autores da literatura brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, passou a vida toda nessa cidade, que utilizou como cenário para quase todos os seus textos. Negro e de família humilde, Machado de Assis vivenciou as desigualdades sociais e passou por um processo de ascensão social a partir de sua atuação no meio cultural. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e participou ativamente da vida intelectual brasileira do século XIX. Diversos temas da obra de Machado de Assis estão presentes na obra. Para a consagração pública, é mais importante parecer do que ser. O medalhão deve passar pela vida fugindo de comprometimentos, responsabilidades e críticas. Não há espetáculo sem observador, sem opinião pública. Uma ideia bem formulada, ainda que infundada, pode ter mais audiência do que uma verdadeira. Veremos isso também em O Segredo do Bonzo. Não existe espetáculo sem espectador? Veremos a importância do uniforme e do olhar dos outros no conto O Espelho. O leitor atento perceberá pontos de contato entre as narrativas e algumas ideias que se repetem, embora com tratamento diverso. Por exemplo, alguns dos contos do livro tendem para o fantasioso ou para situações absurdas. Outros escapam dessa tendência, focando-se em situações pontuais ou típicas do cotidiano. Ressalta-se, contudo, que todas as narrativas realizam uma fina e cortante análise social, apresentando uma moral subjacente. Ler Machado de Assis é fundamental para conhecer a literatura brasileira. Seus textos são conhecidos pelo uso da ironia e cinismo. Ler Machado de Assis é mergulhar nas relações humanas. Prova de sua importância na literatura está na atualidade de seus textos. Mesmo tratando-se de século XIX, ler Teoria do Medalhão, O Segredo do Bonzo e O Espelho é uma oportunidade para refletir sobre o tema da construção da identidade e do autoconhecimento. A obra também está relacionada à cidadania, como construção da identidade brasileira. Está relacionada a projeto de vida enquanto conhecer-se e conhecer a história da literatura brasileira. Tida como difícil de qualificar, a adesão de Machado de Assis ao realismo em 1880 não seria possível sem as obras anteriores. Na estética realista a qual estes 3 contos pertencem, se destaca a compreensão machadiana sobre 2 naturezas humanas, uma íntima e espontânea e outra social, ou seja, uma lei do coração e uma lei da sociedade. É a oposição entre aparência e essência. Machado de Assis é um dos mestres do conto, gênero literário que apresenta uma narrativa breve, com um único núcleo dramático, que se dirige para um desfecho. O conto praticado por Machado revela novos níveis de densidade e inova a forma da narrativa breve. Os contos de Machado circulavam entre a camada da sociedade que tinha acesso a jornais e revistas. O que mais chama atenção é a capacidade de análise psicológica do autor. Ele mergulha na interioridade das personagens com brilho e crueldade irônica. Sua narrativa revela um dos estudos de personagem mais complexos da literatura brasileira.
Boa leitura!